Então, bom dia a todos. Eu fiz um compilado das dúvidas que mandaram aqui no grupo do WhatsApp. Então, a primeira pergunta que fizeram, acho que foi da Ramara, qual que é a diferença de inibidores e desacopladores? Vocês estão conseguindo enxergar aqui os slides aqui? Sim. Então, o que seria o inibidor? O inibidor, ele atua, ele vai atuar no complexo 1, 2, 3, 4, ou ele vai atuar na ATP sintase. O que seria desacoplador? O desacoplador, ele não tem um lugar específico para atuar, que seria o DNP, né? Então, o que ele faz? Ele pega o próton, deixa eu colocar no slide anterior, ao DNP, de nitrofenol, ele pega prótons, aqui, ó, prótons, o íon H+, ele se liga, né, no dinitrofenol e ele atravessa a membrana. Então, ele não atua, ele não a única função dele é destituir o gradiente de prótons. Então, ele não tem um lugar específico para atuar ali, ele atua na membrana interna da mitocôndria, né? Mas eles fazem a mesma coisa, que é, tipo assim, quando tu diz inibe ATP sintase, é a mesma coisa de dizer inibe síntese de ATP? Isso, exatamente, porque a ATP sintase ela é a proteína que vai ter a síntese do ATP. Deixa eu colocar aqui. A ATP sintase está aqui em rosa, em vermelho. Então, essa ATP sintase, que os prótons, ao retornar do espaço intermembrana para a matriz, então, ele vai passar aqui pela ATP sintase e vai ocorrer a ADP mais fosfato inorgânico, vai produzir ATP. Então, nesse retorno, que é essa proteína aqui, a ATP sintase, que vai produzir o ATP. O que o desacoplador? Então, o inibidor, ele vai inibir, né, assim, o inibidor ele tem um local específico de atuação ali. Então, vai ser no complexo 1, 2, 3, 4, ou na ATP sintase. Agora, o desacoplador, o DNP, o que ele vai fazer? Ele só vai pegar, ele vai destituir o gradiente de prótons. Então, ele vai pegar prótons que aqui, ó, desse lado do espaço intermembranas, tem maior concentração de prótons. Então, ele vai pegar esses prótons e vai passar para dentro da matriz. Então, ele vai destituir esse gradiente de prótons. Então, o desacoplador, ele não tem uma região específica de atuação, ele vai atuar ali no espaço intermembranas. Entendeu? Então, o inibidor ele tem um lugar específico, né, para atuar. Tem inibidor específico, cianeto, por exemplo, ele atua especificamente aqui no complexo 4. Tá? Oligomicina. Oligomicina, ela atua específico aqui nessa proteína ATP sintase. Agora, o DNP, ele não tem um lugar específico para atuar. Então, é o seguinte, o que é o desacoplador? O transporte de elétrons, ele ocorre como? Do complexo 1, ele vai direto para o coenzima Q. Depois, complexo 3, complexo 4, nesse citocromo C, né, do complexo 3 para o citocromo C, depois complexo 4, e aí vai ter a síntese da água, que é chamado de água metabólica. O consumo de oxigênio aqui, que é a respiração celular. E aí, o gradiente de prótons vai ocorrer a formação de ATP, pela ATP sintase. Aí, o que seria esse seria um processo acoplado.
Então, transporte de elétrons pelos complexos, a respiração celular, que aí entra o oxigênio, aqui na formação da água metabólica, forma-se o gradiente de prótons, e aí a ATP sintase vai lá e faz o ATP, que é chamado de fosforilação oxidativa. Por que fosforilação? A gente tem aqui, ó, o fosfato inorgânico, né? Então ele vai fosforilar o ADP, que é a adenosina de fosfato, para produzir o ATP. Aí, então, todo esse processo aqui, ele é acoplado. O DNP, o que ele vai fazer? Ele vai desacoplar esse processo da cadeia de transporte de elétrons do ATP. Então, se você tem uma suspensão de mitocôndria, você colocou um desacoplador, você vai dissociar a cadeia de transporte de elétrons, o complexo 1, 2, 3 e 4, né, citocromo C, coenzima Q, da síntese de ATP. Por quê? Ele vai destituir o gradiente de prótons. Sem o gradiente de prótons, não ocorre a síntese de ATP, que é aquela teoria teoria quimiosmótica. Está claro aqui? Sim, então os dois fazem a mesma coisa, só que em locais diferentes, é isso? Isso. O DNP, no caso, ele desacopla a cadeia de transporte de elétrons da ATP sintase, da síntese de ATP. Entendeu? Se você colocar uma suspensão, colocar o DNP para a síntese de ATP, mas o transporte de elétron ele continua normal, ou seja, a respiração celular. A respiração celular seria o que? Essa reação aqui embaixo, do complexo 4, né? Que seria o que? A reação da água, mais os elétrons aqui do complexo 4, mais íons H+, que produz a água metabólica. Isso que seria a respiração celular. Aí, se a gente inibir e colocar cianeto, por exemplo, o cianeto ele atua no complexo 4, é um inibidor. Aí, essa reação aqui, da síntese da água metabólica a partir do oxigênio, ela não ocorre. Então, a célula morre, né, por falta de oxigenação, né, porque o oxigênio ele não vai reagir formando a água metabólica. Aí não vai ter a oxigenação celular. Dúvidas? Podemos prosseguir? A outra pergunta que eu registrei aqui seria a diferença da cadeia de transporte de elétrons da ATP sintase. Então, a cadeia de transporte de elétrons seria aqui, ó, o complexo 1, 2, coenzima Q, complexo 3, citocromo C e o complexo 4. Então, as coenzimas reduzidas, no caso o NADH, ele vai passar por uma reação de oxirredução e vai ser oxidado no complexo 1. O FAD-H2 no complexo 2. Aí os elétrons vão parar aqui na coenzima Q, da coenzima Q ele vai para o complexo 3, do complexo 3 ele vai para o citocromo C, e depois vai para o complexo 4. Aí vai reagir aqui o oxigênio da respiração, né? Então, oxigênio mais os íons H+, mais os elétrons do complexo 4. Aí vai formar a água metabólica. Então, isso daqui que seria a cadeia de transporte de elétrons. Aí ela é acoplada à síntese de ATP pela ATP sintase. Então, a ATP sintase é uma proteína, uma enzima de membrana, né? E aí, em função do gradiente de prótons, o próton, ao retornar do espaço intermembranas para a matriz,
ocorre a fosforilação oxidativa, que é a produção de ATP a partir de adenosina de fosfato mais fosfato inorgânico. Então, a ATP sintase é uma proteína que está na membrana da mitocôndria, e o transporte de elétrons ocorre entre esses complexos, né, que está na mitocôndria também. Entendi, obrigada. A outra pergunta que eu registrei aqui seria a questão 2. Questão 2 da cadeia de transporte de elétrons, da aula da cadeia de transporte de elétrons. Que ele pergunta quantos ATPs... eu coloquei um PDF lá com tudo isso que eu estou falando aqui, ó. Tá no SIGA, tá? Então, ele fala aqui, ó, na questão 2, na cadeia de transporte de elétrons, deixa eu pegar ali os exercícios, questão 2, ele fala aqui, ó, vocês estão enxergando a lista de exercício aqui? Sim. Sim. Então, a questão 2, ele fala calcular o número de moléculas de ATPs formadas na oxidação de uma molécula de glicose na presença de inibidor do complexo 1, na cadeia de transporte de elétrons. Então, deixa eu colocar aqui, o complexo 1, ele oxida o NADH, que são a coenzima reduzida. E o complexo 2, ele oxida o FADH2. Então, se tem um inibidor específico desse complexo 1, o NADH ele não vai ser oxidado. Então, vai ser apenas o FAD. Então, deixa eu colocar ali. Ó. Então, no complexo 1, uma glicose, ele vai produzir 10 NADH. Então, vamos colocar aqui, ó, lá na glicólise. Deixa eu ver se... não, vai ser nesse slide aqui, ó, na cadeia de transporte de elétrons. Ó, seria nesse slide 15 da cadeia de transporte de elétrons. Então, seria o rendimento da oxidação de uma molécula de glicose. Então, tem as 4 etapas, glicose a 2-piruvato, na glicólise, 2 piruvatos a 2-acetil-CoA, antes de entrar no ciclo de Krebs. O 3, 2-acetil-CoA sendo oxidado no ciclo de Krebs. E a etapa 4, a coenzima reduzida NADH e FADH2, sendo oxidada na cadeia de transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa, que seria a síntese de ATP. Então, se a gente olhar aqui nessa tabela, produz aqui, ó, 10 NADH, 10 coenzima reduzida para uma molécula de glicose, e 2 FADH2, né, para uma molécula de glicose. Então, o complexo 1, se a gente olhar na figura, ele inibe o quê? No caso, o inibidor do complexo 1, não vai ser oxidada o NADH. O NADH não será oxidado. E, ó, um total aqui, ó, de uma molécula de glicose, o saldo total são 38 ATPs produzidos. Então, está no slide 15 da aula de cadeia de transporte de elétrons. Então, deixa eu colocar aqui. No complexo 1, uma glicose produz 10 NADH. Um NADH, ele é oxidado e produz 3 ATPs. Então, 10 vezes 3, 30 ATPs, que não serão produzidos. Então, uma glicose produz 38 ATPs. Menos 30, porque das coenzimas reduzidas vai ser igual a 8 ATPs.
Então, seria a resposta dessa questão 2. Marcelo, mas tipo assim, eu tava pensando, né? Se inibe o complexo 1, daí não vai ter o complexo 2, etc. Não vai ter o resto, né? Vai, olha aqui, ó. Ou vai? Ah, Deixa eu colocar aqui. Ó, se você, o complexo 1, ele tá, é o primeiro. Então, ó, do complexo 1, ele vai direto para a coenzima Q. Agora, se você tiver inibidor do complexo 2, aí o FADH2 não vai ser oxidado. Mas as enzimas vai direto, os elétrons vai direto aqui da coenzima 1 para a coenzima Q. Complexo 1 para a coenzima Q. Então, ele continua. Agora, vamos imaginar aqui, ó, se for no complexo 4, a produção da água metabólica aqui, que é a respiração celular, ela não ocorre. Então, aí a célula morre. Seria meio por asfixia. Você entendeu? sim, então só não seria produzido NAD, que daí produziria os ATP, mas daí continuaria, que daí ia ter o FAD, né? Exatamente. E daí, tipo assim, porque, tipo assim, 38 é o total, né? Da glicólise, do Klebs e da cadeia. Então, tipo assim, na glicólise produz 2, no Krebs 2, e na cadeia 34. Isso Sim. tá. Não, pode continuar. Não, eu tava pensando isso, daí, tipo assim, como só vai produzir no 2, né? Porque daí no 2 tem o FAD. Daí um FAD produz 2 ATP. Daí, como vai inibir o complexo 1, vai juntar o que teve na glicólise, no Krebs e no complexo 2. Tá certo. Ah, então tá. Aí, se a gente olhar, tem uma perda bastante considerada na síntese de ATP, né? Porque de 38 ATPs, vai produzir só 8, né? Então, é um inibidor que, de certa forma, vai afetar bastante, né? De 38 para 8 vai ser quase, sei lá, 80%, por volta disso daí. Então, é uma inibição bem drástica, né? Agora, a outra questão, deixa eu ver aqui na lista de exercícios, seria o 2, que ele fala, calcule o número de moléculas de ATP formada na oxidação de uma molécula de glicose na presença do inibidor do complexo 2. Aí seria, vou colocar aqui no slide, o complexo 2, ó, então se inibiu aqui o complexo 2, o FADH2 não será oxidado. Então, quem que vai ser oxidado? É o NADH. Então, como o complexo 1 e o complexo 2 aqui, eles mandam direto para a coenzima Q, então, vai ser complexo, a questão 3, né, da cadeia de transporte de elétrons. Então, uma glicose produz a oxidação, né, 2-FADH2. Onde que a gente vê esses dados aqui? A gente pode ver no slide 15 da cadeia de transporte de elétrons. Ó, 2-FADH2 são produzidos. E aí, como os FADH2 não serão oxidados, um FAD produz 2 ATPs. Então, 2 vezes 2, 4, 4 ATPs não produzidos. Então, a gente já viu naquele slide ali que uma glicose produz 38 ATPs, aí menos o 4 ATPs vai ser 34 ATPs que vai ser produzido. Então, já é uma inibição menos significativa em termos de produção de ATP. Se inibiu o complexo 2. Todos entenderam? Sim. Aí a outra questão que levantaram foi
é a questão 2 do ciclo de Krebs. Ó, então, na conversão de glicose a acetil-CoA, quantas moléculas de NAD, FADH2, ATP, GTP, né, ATP ou GTP e CO2 são formadas? Então, ó, ele só está aqui, ó, na conversão da glicose a acetil-CoA, passa pela glicólise e a transformação do piruvato a acetil-CoA. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui o slide. Todos esses slides aqui estão no CIGAR, né? Deixa eu ver se tem um resumo aqui. Ó, seria aqui, ó, na glicólise. Aqui seria a aula 8. Ó, uma glicose oxidada na glicólise, isso aqui é o resumo, tá? Da glicólise, via glicolítica. Então, na glicose, a oxidação na glicólise produz 2 piruvatos, 2 NADH, 2 ATPs, 2 moléculas de água e 2 H+. Então, ele pergunta lá, ele quer saber o NADH, o FADH2, o ATP e o CO2, e GTP. Então, a gente já tem aqui 2 NADH. Mas só que o piruvato, para entrar lá na cadeia de transporte de elétrons, ele tem que ser convertido a acetil-CoA. Então, vamos lá no ciclo de Krebs. Então, tem essa reação aqui, ó, do piruvato. Agora é a aula de ciclo de Krebs, aula 9. Então, tem o piruvato, que vai reagir com a coenzima A, e vai produzir acetil-CoA, que vai entrar lá no ciclo de Krebs, NADH e CO2. Só que, para uma molécula de glicose oxidada, produz 2 piruvatos, tá? Porque a glicose tem 6 átomos de carbono. E o piruvato, ele tem 3 átomos de carbono. Então, ele produz 2 piruvatos, né? 2 piruvatos com 3 átomos de carbono. Então, a gente tem que multiplicar aqui por 2, ó. 2 NADH e 2 CO2. Então, a gente tem 2 NADH produzido lá na glicólise. E a gente multiplicando isso daqui tudo por 2, aí vai ser mais 2 NADH produzido na glicólise, mais 2 NADH produzindo aqui, esse complexo enzimático piruvato desidrogenase, 2 CO2, e aí o ATP. O ATP lá na glicólise é produzido um saldo líquido, né, de 2 ATPs. E GTP? GTP ele não é produzido, GTP é produzido só lá no ciclo de Krebs, que é nessa etapa aqui, ó, do ciclo de Krebs, que o GTP é equivalente à energia de um ATP também. Então, ATP ou GTP pode colocar 2, né? Como eles têm a mesma energia, né? Então, a resposta para essa questão vai ser 4 NADH, 0 FADH2, porque FADH2 ele só é produzido na glicólise. Não, na glicólise não, no ciclo de Krebs. Só no ciclo de Krebs e aqui nessa reação aqui. Aí ele vai ter 2 ATPs, que é produzido lá na glicólise, o saldo líquido, né? E 2 CO2, que vai ser dessa reação aqui, que ele vai ser multiplicado por 2, que é a conversão do piruvato a acetil-CoA.
Então, com relação a essa questão aqui, a questão 2 do ciclo de Krebs, que ele pergunta essas quantidades aqui. Dúvidas? Ô, professor, mas se, tipo, olha naquela imagem que tu deixou ali pra gente do ciclo de Krebs, só tem 3, Nadi. No ciclo de Krebs? Isso, essa aí. Não, mas o enunciado da questão, ó, vamos por lá. Ele só aborda a glicólise e a conversão de piruvato a acetil-CoA. Ele não engloba o ciclo de Krebs. Vamos colocar aqui. Deixa eu achar os exercícios. Ó, ele fala aqui, ó, na conversão de glicose a acetil-CoA. Então, ele não abordou aqui, ele não colocou o ciclo de Krebs, né? Ele só tá, ele restringiu aqui, né? A conversão de glicose até acetil-CoA. Entendeu? Então, só tem que ser contabilizada a glicólise e a reação de conversão de piruvato a acetil-CoA. Você entendeu? Mas de onde que surgiu esse outro NAD? 2 NADs são da glicólise e o outro NAD seria aqui, ó, nessa reação, que é o piruvato é o produto final da glicólise. Aí, para ele entrar no ciclo de Krebs, ele tem que ser transformado em acetil-CoA. O acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. Então, nessa reação aqui, que é catalisada pelo complexo enzimático piruvato desidrogenase, aí produz acetil-CoA, NADH, mais CO2. Mas só que é produzido 2 piruvatos na glicólise. Então, tem que multiplicar isso aqui tudo por 2 também. Então, vai ser 2 acetil-CoA, 2 NADH, mais 2 CO2. Aí vai ter 2 NADH aqui, mais 2 NADH da glicólise. Entendeu? Sim. Então, essa daqui seria a resposta da questão 2 do ciclo de Krebs. A outra pergunta foi da lista 6 de enzimas. Deixa eu abrir aqui a lista 6 de enzimas. Lista 6 enzimas, questão 4, item B. Ó, seria essa questão aqui, da lista de enzimas. Ele fala, a glicose pode ser utilizada como fonte de energia, de ATP, ou ser convertida em lipídios. Como mostra o seguinte esquema simplificado. É claro aqui que ele fez um esquema simplificado do processo, né? Aí no item A ele fala, quais são os números das reações catalisadas por enzimas alostéricas? Identifique o tipo de efetuador alostérico positivo ou negativo. Ó, se a gente olhar aqui, ó, a produção de ATP, ele é efetor alostérico negativo da enzima 5, que seria o seguinte, se a gente come vamos colocar, a gente come muita comida e gasta pouco ATP, tem uma vida sedentária. Então, vai produzir o quê? Bastante ATP. Só que esse ATP não está sendo consumido. Então, pela vida sedentária, vamos imaginar. Então, o que esse ATP faz, esse excesso? Ele atua como efetor alostérico negativo dessa enzima 5.
Então, essa enzima 5, ao se ligar com o ATP, ela vai diminuir sua atividade. Ou seja, sua eficiência, vamos dizer assim. Aí vai começar a acumular o quê? O composto C e vai também acumular o citrato. Então, o ATP seria o quê? Efetor alostérico negativo dessa enzima número 5 aqui, dessa etapa número 5. Então, vai acumular aqui o que está do lado esquerdo, o composto C, e aí vai acumular também citrato, que é lá do ciclo de Krebs. Agora, quando tem bastante citrato, aí ele vai ser um efetor alostérico positivo dessa reação 8. E essa reação 8, ou seja, vai ativar a enzima dessa reação 8. E o que vai acontecer? Vai ocasionar a síntese de lipídio. Então, o excesso de citrato, então, ele vai ser um efetor alostérico positivo, porque essa enzima número 8, na presença de altas concentrações de citrato, ela vai ativar essa enzima 8. Ou seja, a eficiência dessa enzima vai ser maior. Ativando essa enzima 8, vai começar a produzir maior quantidade desses intermediários, até produzir lipídios. Todos entenderam aqui? Então, seria ATP efetor alostérico negativo da enzima 5. E o negativo, né? Efetor alostérico negativo. E o citrato, efetor alostérico positivo da enzima 8. Então, ele fala, por que a síntese de lipídio ocorre quando há grande disponibilidade de glicose? A questão B, né? O item B. Então, se a gente come bastante, vai consumir bastante glicose, então, e a gente tem, vamos imaginar, uma vida sedentária. Aí a gente não queima esses ATPs. Então, vai ter bastante glicose, conforme o enunciado da questão falou. Vai produzir o quê? Bastante ATP. Mas só que a célula vai ver ali que ó, esse ATP não está sendo consumido, não está sendo queimado. Então, essa grande quantidade de ATP que vai ficar, ele vai atuar como efetor alostérico da enzima 5, efetor alostérico negativo, vai ocorrer o acúmulo do composto C e do citrato. Aí o citrato está onde? Está lá na cadeia de transporte, no ciclo de Krebs. Então, esse excesso de citrato ele vai atuar como efetor alostérico positivo dessa enzima 8, que vai desencadear o quê? Vai produzir bastante composto F, depois composto G, composto H, e aí que vai ocorrer a síntese de lipídios. Então, essa daqui seria a resposta desse item B, dessa questão 4 da lista de enzimas. Então, eu coloquei aqui, ó, eu já deixei no CIGA, assim, a alta concentração de glicose vai produzir bastante ATPs. Esse ATP ele vai inibir a reação 5, a enzima 5, acumula citrato, estimula a reação 8, a enzima 8, que vai desencadear o quê? A síntese de lipídios. Tá? Esse PDF aqui já está no CIGA. Dúvidas, perguntas? A Beatriz perguntou que na última questão da lista 9, pede sobre apenas uma molécula de acetil-CoA. Então, seriam 3 NAD, 1 FADH2
Deixa eu ver aqui. Não, essa daqui, ó, na conversão de glicose é acetil-CoA. Ele não especifica que é um acetil-CoA, tá? Ó, Mas ela está falando da última questão, não seria. na última questão. Isso, a 7. Tá. Na 7 a gente não chegou ainda. Tá. A gente pode chegar aqui, tá? Pode chegar na oxidação de uma molécula de acetil-CoA no ciclo de Krebs. Tá. A gente já volta, né? A gente vem aqui nessa questão 7 que a gente não abordou na aula. Mas aí tá certo. Aí ela especifica uma molécula de acetil-CoA. Exatamente. Então a Beatriz tá correta. Tá? Na última questão da lista 9. Beleza, a gente já chega lá. Uma pergunta que fizeram foi da lista 8, questão 6. Indicar as reações de óxido-redução que aparecem no mapa, que é lista 6 é glicólise. Então, quais são as reações de óxido-redução? São aquelas que ocorrem a produção de coenzimas reduzidas. Então, seria essa conversão aqui, ó, do gliceraldeído 3-fosfato para 1,3-bifosfoglicerato. Então, essa daqui seria uma reação de oxirredução, tá? E se ele fala no mapa que foi fornecido na lista de exercícios, né? E se for em condições anaeróbicas, tem ainda a conversão do piruvato a lactato. Então, ocorre aqui a oxidação, né, do NADH para NAD+. Então, se for em condições anaeróbicas, entra essa reação também. Tá? Seria uma reação de oxirredução. Então, se for condições aeróbicas, com bastante oxigênio, vamos dizer assim, só seria essa reação aqui. Gliceraldeído 3-fosfato para 1,3-bifosfoglicerato. Consultando o mapa. E se for em condições anaeróbicas, com deficiência de oxigênio, aí vai ser essa gliceraldeído 3-fosfato com 3-bifosfoglicerato e vai ser essa última reação aqui, de piruvato a lactato, oxidando a coenzima reduzida NADH. Ô, professor, se tu olha ali do lado, nessa coisa, ali. Aqui? Isso aí. Ali onde que tem o NADH para o NAD+, também seria, né? Isso. É uma reação de óxido-redução, né? E lá em cima também tem mais uma. Seria aqui, né? Aham. Sim. Essas duas etapas. Aqui é o mesmo, né, mapa? Só que aqui eles colocam a estrutura das moléculas, né? E aqui É a mesma coisa? é a mesma coisa. Ah. Ao invés de pôr a estrutura, ele só põe o nome. É a mesma coisa. A glicose 6-fosfato. É a mesma coisa. Beleza? Aí uma pergunta que colocaram foi a lista 10 da cadeia de transporte de elétrons. Questão 4, que seria desse inibidor e desacoplador. Citar as consequências dos seguintes fatores para o funcionamento da cadeia respiratória, que seria a cadeia de transporte de elétrons, né? E a fosforilação oxidativa, que seria a síntese de ATP.
Então, ó, a presença de DNP, de nitrofenol. Vamos colocar lá no slide. Então, esse aqui seria a respiração celular, a cadeia de transporte de elétrons, e a fosforilação oxidativa, que é a síntese de ATP. Então, se colocar o DNP, que é um desacoplador, ele dissocia a cadeia de transporte de elétrons da síntese de ATP. Então, o que ele vai fazer? Ele vai destituir esse gradiente de prótons, né, que aqui é maior, no espaço intermembranas ele é maior concentração de prótons, e na matriz ela é de menor concentração. Então ele vai destituir esse gradiente de prótons. Sem o gradiente de prótons, não ocorre a síntese de ATP. Então a célula para de produzir ATP. Mas o transporte de elétrons, ele ocorre normalmente. Inclusive, é observado na presença de DNP que acelera o transporte de elétrons. Tá? Então, aumenta a temperatura. Isso daí. Então, por um tempo, acho que até coloquei aqui, deixa eu ver. Eu não sei se eu pus aqui no slide, mas por um tempo o DNP ele foi usado como medicamento para emagrecer. Porque, como ele não, de certa forma, ele desacopla a respiração celular da síntese de ATP, então aumenta a velocidade da cadeia de transporte de elétrons, aumenta a temperatura, mas não produz ATP. Ou não produz ou diminui a produção de ATP. Então, o ATP ele é um efetor alostérico que vai desencadear a síntese de lipídios, né? Que a gente viu já no exercício mais anterior, atrás. Então, se não produz ATP, ele consome, ele vai ter a respiração celular normalmente, né? Que o transporte de elétrons ali ele vai ocorrer normalmente. A respiração celular aqui vai ocorrer normalmente, o oxigênio da nossa respiração vai ser consumido, mas não vai produzir ATP, ou vai produzir muito pouco. E aí esse ATP, não vai ter excesso de ATP, e aí não vai desencadear a síntese de gordura. Então, ele foi utilizado como remédio para emagrecer. Só que aí eles verificaram que ele é mutagênico, né? Então, ele pode intercalar ali no DNA e ocasionar mutações. Então, por isso que ele não é mais utilizado como medicamento para emagrecimento. Então, respondendo essa pergunta aqui da lista 10 da cadeia de transporte de elétrons. Presença de DNP. Então, ele vai desacoplar a respiração celular, a cadeia de transporte de elétrons, da síntese de ATP. Então, a cadeia de transporte de elétrons, a respiração celular, ela ocorre normalmente, mas não produz ATP. Agora, o item B. Presença de oligomicina. A oligomicina, se vocês olharem no slide lá da aula, a oligomicina, ela atua aqui na ATP sintase. Ela é específica que ela inibe a produção de ATP. Então, o que acontece? Como é um processo acoplado ao transporte de elétrons com a síntese de ATP, você inibindo aqui a ATP sintase, vai cancelar também a respiração celular. Se para a respiração celular, a célula morre, né? Porque parou a respiração celular, parou a produção da água metabólica,
então a célula morre. Tá? Então, para tudo. Para a síntese de ATP e para a cadeia. Mas o DNP também inibiu a síntese de ATP e daí não parou a cadeia de transporte de elétrons. Mas o DNP ele é um desacoplador. Ele apenas destitui o gradiente de prótons. Destituindo esse gradiente de prótons, os elétrons ele flui normalmente. É que eu não abordei isso, que é uma questão mais físico-química, que esses complexos aqui, ó, 1, 2, coenzima Q, complexo 3, citocromo C, complexo 4, eles estão colocados em ordem crescente de potencial de redução. É uma questão mais química, né? Então, se o potencial crescente de redução, há uma tendência dos elétrons ir do menor potencial de redução para o maior potencial de redução. Então, ele chega até o complexo 4, aí tem um potencial de redução aqui, ó, da síntese da água, que ele é o maior de todos. Tá? Então, com o DNP, ele simplesmente ele faz o quê? Ele destitui o gradiente de prótons. Simplesmente. Sem o gradiente de prótons, a ATP sintase não funciona. Mas a cadeia, a respiração celular, ela ocorre normalmente. Entenderam? Sim. Ô, professor, ali quando tu fala da oligomicina, então não vai ocorrer, é porque eu vi que ela também para o consumo de oxigênio, né? Então a célula morre e não tem a cadeia respiratória. Exatamente. Mas daí eu estava pensando que, assim, se tivesse maior consequência nos complexos, seria do complexo 4, né? Porque é ali que há, né? Ou não, pode continuar. Porque é no complexo 4 que daí tem a redução do oxigênio e a formação da água. Sim, exatamente. Porque se você inibir o complexo 1 ou o complexo 2, ainda tem a respiração celular, tem a síntese de ATP. Inibida, mas tem. Agora, se parar ali no complexo 4, aí já não tem a respiração celular, né? Aí a célula morre. Então, já adiantando um pouquinho aqui, ó, no item D, o cianeto, ele é bem tóxico, né? A câmara de gás lá dos nazistas era cianeto. Então, ele é inibidor do complexo 4, da cadeia de transporte de elétrons. Então, se inibiu ali o complexo 4, que nem você falou, não ocorre a respiração celular. Então, a célula morre de asfixia. Já de forma adicional também, o cianeto, ele se liga lá na nossa aula de hemoglobina, ele se liga na hemoglobina com muito mais afinidade que o oxigênio, e de forma irreversível. Então, na hemoglobina, lá, cada molécula de hemoglobina transporta 4 oxigênios, né? Então, o cianeto se liga ali no local ali onde o oxigênio se ligaria, de forma irreversível, e também contribui para a asfixia, né? Então, ele atua, no caso da respiração celular, no transporte de oxigênio, e lá na mitocôndria, no complexo 4, né, impedindo a formação da água metabólica. Beleza? Então, meio que já está respondido aqui, né, o item D. O item D, o cianeto, ele atua no complexo 4, que a Ramara falou aqui, ó, complexo 4, aqui é a respiração celular, o oxigênio da respiração celular vai reagir com íon H+, mais os elétrons do complexo 4, e vai produzir água metabólica. Então, esse inibidor no complexo 4, vai ocorrer a morte celular, que não vai ocorrer a respiração celular. Então, aí para tudo, né?
para a síntese de ATP, para a produção de água metabólica, e a célula morre. E o último item dessa questão seria na presença de oligomicina mais DNP. Então, primeiro, oligomicina. Deixa eu colocar na figura. A oligomicina, se a gente olhar lá nos slides, ela é um inibidor da ATP sintase. Então, se inibir, vamos imaginar só com oligomicina, inibiu a ATP sintase, e como o processo é acoplado, a respiração celular com a síntese de ATP, parou aqui a ATP sintase, para também a cadeia de transporte de elétrons. Então, a célula morre. Agora, se a gente colocar um desacoplador, no caso, um DNP, nessa situação, o DNP ele vai fazer o quê? Ele vai desacoplar a respiração celular da síntese de ATP. Então, a ATP sintase vai ficar bloqueada, que já está com o inibidor específico. Mas o DNP, ele vai dissociar esse gradiente. Ele vai destituir esse gradiente de prótons. E aí, como desacoplou esse gradiente de prótons, a respiração celular da ATP sintase, a respiração celular ela volta a funcionar, né, apesar da oligomicina. Então, o transporte de elétrons ele é restabelecido. Todos entenderam? Sim. Não, eu não. Porque, tipo assim, para mim não ia ter o acontecimento da cadeia respiratória nem a fosforilação. Mas por isso que volta a funcionar? Sem a síntese de ATP, né? Ó, como tem oligomicina, a oligomicina é o inibidor, então ele tem a região específica de atuar. Então ele inibe a ATP sintase. Pronto, aí a ATP não é produzido mais. Como o processo ele é acoplado, a respiração celular e a síntese de ATP para tudo, só com oligomicina. Aí, se você colocar DNP, que é um desacoplador, ele vai desacoplar, ele vai separar, vamos dizer assim, a ATP sintase da respiração celular, da cadeia de transporte de elétrons. Como que ele faz isso? Destituindo o gradiente de prótons. Ele destituindo o gradiente de prótons, a respiração celular, ou seja, o transporte de elétrons da respiração celular, ela é estabelecido novamente. Então, a respiração celular ela continua, mas sem a síntese de ATP. Por que ela continua? Porque cada complexo desse tem um potencial de redução, e eles são colocados em ordem crescentes, né, de potencial de redução. Então, o elétron vai do menor potencial de redução para o maior potencial de redução. Então, por isso que ocorre, continua transporte de elétrons, né, a respiração celular. Agora eu entendi, obrigada. E a próxima pergunta aqui que fizeram, na lista 10, coenzima Q não é proteína. Na lista. Essa aí eu já... Não sei se era eu que tinha perguntado essa, mas eu tinha perguntado sei lá. Eu acho que teve mais uma pessoa que perguntou no particular. Deixa eu ver aqui. Perguntou por que coenzima Q não é proteína. Então, ó, se olhar aqui nesse slide 9, da cadeia de transporte de elétrons, tem aqui a estrutura da coenzima Q. Então, proteínas são macromoléculas formadas por aminoácidos ligados por ligações peptídicas.
E a coenzima Q, ela não tem aminoácidos, não tem ligações peptídicas, né? Então, essa daqui seria a coenzima Q, né? Ubiquinona Q também é chamada. E ela também contribui para o gradiente de prótons, que ela pode ser protonada e desprotonada, tá? Mas a coenzima Q, ela não tem aminoácidos, não tem ligações peptídicas, não é classificada como proteína. Isso daí teria que analisar só a estrutura, né, da coenzima Q. Mas é claro que a gente não precisa decorar isso, né? Decorar a estrutura da coenzima Q, né? Então, as perguntas que me mandaram, a princípio foi essa. Aí tem outra aqui da Beatriz, deixa eu ver. Na última questão da lista 9, pede sobre apenas uma molécula de acetil-CoA. Então, O seria... senhor já respondeu, no caso, essa. Ah, sim, Então, que você está certo, que é uma molécula, né, que fala, então já está respondido. Então, seriam 3 NADH, um FADH2, 2 CO2 e um GTP. Tá certo. Seria isso daí. Já está a resposta aqui nos comentários. Então, as perguntas que me mandaram no particular ou no grupo foram essas daqui. Mais alguma? Foram. Que mandaram foram aqui. O professor, Oi. das etapas irreversíveis lá da glicólise, eu fiquei na dúvida porque tem uma situação lá que eu entendo que a 6 e a 7 seriam também, mas depois eu fui olhar em uma outra situação na internet e dizia que era apenas a 1, a 3 e a 10. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui Lá na glicólise, na questão 2. Vamos colocar aqui. Essa parte de irreversível, reversível, faz um nó na minha cabeça. Ó, que ele fala aqui na lista de exercício, utiliza o mapa fornecido na próxima página e responda. Então, a etapa reversível, acho que me perguntaram também aqui, se tiver só uma seta, seria irreversível. Se tiver as duas setas, né, sentidos opostos, é reversível. Então, quando ele fala irreversível, seria essa etapa aqui, glicose produzindo glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato produzindo frutose 1,6-bifosfato. Aí depois está aqui, tudo em equilíbrio, né? A gente chama em equilíbrio químico, né? Quando tem as setas sentidos opostos. E aí depois teria essa última etapa, que seria a reação 10 da glicólise, que é fosfenol piruvato produzindo piruvato. Então, se tem a seta apenas em um sentido, é irreversível. Se tiver setas em sentidos opostos, que é um equilíbrio químico, aí pode ser reversível. Então, na verdade, ficaria apenas a 1, a 3 e a 10, então. Seria 1 a 3, 1 a 3 e a 10. Então tá, professor, obrigada. Claro. Mas se a gente observar, que aí tem uma explicação físico-química disso daí, que é a energia livre de Gibbs, ou Gibbs, que é a parte de termodinâmica, né? Aí tem todo um cálculo que se faz isso na hidrólise do ATP e colocado na equação, e aí fica uma energia livre de Gibbs muito... quanto mais negativa, mais espontânea é. Então, em módulo, né, seria uma energia muito grande em módulo, né? Mas uma energia com um sinal negativo. Então, é praticamente irreversível, né?
Então, por isso que eles falam que é irreversível, né? Precisa de uma grande energia para fazer o sentido inverso. Mais alguma dúvida? Ô, professor, se tu pudesse explicar de novo aquela do A2 do ciclo de Krebs. Então, 2, deixa eu ver aqui. É, por causa desse negócio da conversão da glicose a acetil-CoA, eu não entendi direito. Porque, por exemplo, o ciclo de Krebs, ele vai oxidar acetil-CoA, certo? Exatamente. Então, para mim, quando fala da glicose acetil-CoA, seria o processo de glicólise até o ciclo de Krebs, porque o ciclo de Krebs oxida acetil-CoA. Então, não seria sem o ciclo de Krebs, entendeu? Não entendi isso. Não, aí, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Seria nessa questão 2 aqui, né? A conversão da glicose a acetil-CoA. Acontece que ele especificou a conversão de glicose a acetil-CoA, então passa apenas pela glicólise, que forma piruvato. Aí o piruvato, para poder entrar lá no ciclo de Krebs, ele tem que ser convertido a acetil-CoA. Mas só que aí sim, ele foi convertido a acetil-CoA, ele entra lá no ciclo de Krebs. Mas aqui ele só quer saber da glicólise até acetil-CoA. Então, se a gente olhar no mapa, deixa eu ver aqui onde está o mapa na cadeia de transporte de elétrons. Ó, no slide ele faz um resumo aqui. Ó, glicose A2 piruvato, que é na glicólise, etapa 1. Ó, no rendimento da oxidação de uma molécula de glicose. Etapa 1. Ele produz 2 NADH e 2 ATP, o saldo líquido, né? Então, de glicose a piruvato, que é na glicólise. Mas uma glicose produz 2 piruvatos. 2 piruvatos a 2 acetil-CoA, que é a etapa 2, né? Produz 2 NADH. Então, nessa etapa aqui, ele produz 2 mais 2, 4 NADH, mais 2 ATPs. Você entendeu? Aquilo que a cada um NAD produz 3 ATP é só na cadeia de transporte de elétrons. Isso. É no saldo final. Entendi. Entendeu? Aí, se ele quisesse, a etapa 3 aqui, ó, 2 acetil-CoA pelo ciclo de Krebs. Aí já seria a etapa 3. Aí ia produzir 6 NADH, 2 FADH2 e 2 GTPs. E essas informações são todas tiradas lá do mapa, né? Da glicólise, do ciclo de Krebs. Aí depois os ATPs lá na cadeia de transporte de elétrons. Tá? Isso aqui seria um resumo, né, das coenzimas e ATPs produzidos na glicólise, na ciclo de Krebs e na oxidação da cadeia de transporte de elétrons. Mais alguma dúvida? Pergunta? Então, eu acho que com relação aos exercícios, a gente tinha para hoje isso. Com relação aos seminários, tem alguma equipe, que é opcional, é claro, né, que ficou combinado isso, tem alguma equipe que gostaria de apresentar aqui para a turma? E fica claro que é opcional, né, foi combinado dessa forma, né? Sim? Não? Sem problemas, né, foi combinado que não teria
não teria problema. Eu acho que teve uma equipe que gravou um vídeo e mandou para mim, que eu vi só o link. Prof, acho que foi a gente aí, a gente queria passar o vídeo, se fosse possível. Pode ser, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu passo por aqui, deixa eu ver no meu e-mail. Beleza. Professor, você vai compartilhar com a gente as apresentações que o senhor receber, a gente poder dar uma estudada também? Posso, aí eu crio uma pasta no Google Drive e aí compartilho aqui no grupo do WhatsApp. Vocês estão conseguindo enxergar aqui o vídeo? Não. Daiane e Kathleen estão conseguindo enxergar aqui? Não, a gente tá vendo a página ali da aula 10. Não tá aparecendo. Ah, não, peraí, deixa eu ver aqui. Acho que tem que compartilhar com vocês aqui, deixa eu ver. Agora vocês conseguem. Agora sim. Mas o áudio não dá para ouvir muito bem. Vou tentar. Vocês estão conseguindo ouvir bem agora? Não. Deixa eu aumentar o máximo aqui que eu consegui aqui. Prof, ainda não dá para ouvir. Não? Pera, deixa eu salvar ele aqui. Mas dá para deixar também disponível no Drive, daí o pessoal assistir. Também dá. Tranquilo. Pode ser a Daiane. Peraí só. A Daiane e a Kathleen tem algum problema de deixar não apresentar e deixar na pasta? Não fui eu mesmo que dei a ideia. Então tá bom. Então, beleza. Então a gente deixa lá na pasta compartilhada. Deixa eu só baixar o. Então, aí eu vou colocar todas as apresentações na pasta compartilhada no Google Drive e vou mandar no grupo da turma. Beleza? Então, então fica, para quem ainda não enviou, tem até segunda-feira à noite, porque aí tem terça, porque o conselho final, eu acho que é na quarta de manhã. Aí já tem que estar todas as notas no sistema, né? Aí eu só teria na terça para fazer isso daí. E aí, para quem ainda não enviou, pode até segunda de manhã.
Beleza? Cuidado, professor, tem um dinossauro atrás de você. Esse dinossauro aqui é bem... Beleza? Mais alguma dúvida, perguntas? Dúvidas, perguntas? Não? Então a gente fica por aqui. Então a gente vai conversando pelo grupo do WhatsApp. Eu acho que até terça-feira, final da tarde, eu acho que já tá todas as notas no SIGA. Tá bom? Então, a gente encerra por aqui e a gente vai conversando então pelo grupo do WhatsApp. Beleza? Então, tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau.